Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo em mais essa live da ADUF, que é sempre às quintas-feiras, às 16 horas, e tem por objetivo tratar de temas relevantes para a conjuntura, tanto para a conjuntura nacional quanto para a conjuntura da UF, da nossa universidade. E nesse momento, o tema dessa live é um tema fundamental para nós, quando a gente vai ter uma reunião do CPEX amanhã, onde tem pontos muito importantes em pauta. Então, a intenção de fazer mais uma live relacionada a essas questões de EAD, ensino remoto, e a produção de conhecimento nas universidades públicas também é no intuito de contribuir para o aprofundamento e ampliação desse debate que antes acabava sendo feito nas nossas universidades por um grupo menor, dentro da comunidade acadêmica, e agora todos nós temos que nos apropriar e nos aprofundar nesse tema por conta da pandemia, e por conta disso a gente está fazendo mais essa live relacionada a essas questões com duas professoras da UF, que têm muito a contribuir com o debate, por conta das suas pesquisas, né, por conta do que estudam, por conta das suas vivências no campo da educação. Muito importante que a gente ouça, né, quem tem lastro de estudo nessa área, quem é da área da educação, para saber o que estão pensando, quais são os caminhos que estão vendo. Então, hoje a gente tem conosco a professora Nívia Andrade, que é da Faculdade de Educação da UF, então é da UF em Niterói, e a Inia Scioli, que é do Instituto de Educação de Angra dos Reis, que é da UF em Angra dos Reis, como o próprio nome do Instituto já diz. A gente agradece muito a Ine e a Nívia pela disponibilidade de, mesmo num feriado, de com toda a intensificação do trabalho que a gente está tendo durante a pandemia, a intensificação também da questão dos cuidados, né, das tarefas domésticas, ainda assim estão aqui para contribuir conosco nessa questão tão importante. Então, muito obrigado, Ine, muito obrigada, Nívia. A live vai funcionar como as nossas lives têm funcionado. As duas debatedoras vão ter de 15 a 20 minutos para apresentar algumas considerações iniciais para a gente debater, e aí depois comentários, perguntas podem ser feitos aqui mesmo no chat dessa live, que eu vou sistematizando e passando para as nossas debatedoras. Então, a gente vai começar com a professora Nívia falando, e aí depois a gente passa a palavra para a Ine. Boa tarde. Gente, mais uma vez. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Agradeço a Nina por essa oportunidade, por esse diálogo que a gente precisa ter, e que a gente não pode se isentar de provocar essa reflexão no momento que é tão difícil, né, para toda a comunidade acadêmica e para o planeta. É uma parte considerável, né, dos nossos estudantes nesse momento, não só dos nossos estudantes, mas da comunidade acadêmica em geral, está de luto pela perda dos seus parentes e dos seus amigos. Uma parte considerável dessa comunidade acadêmica está temendo pela sua vida, não só por conta da pandemia, mas por conta do medo de passar fome. E eu queria começar essa nossa reflexão a partir desses referenciais, né? Pelo direito à vida que a gente precisa batalhar. Antes de qualquer outra discussão, é o direito à vida pelo qual a gente precisa batalhar. Eu queria começar falando das tecnologias de informação e de conhecimento, ressaltando que as tecnologias de informação e conhecimento, elas podem, de fato, ser importantes artefatos curriculares
para o processo de produção do conhecimento. Eu não venho aqui condená-las como uma ferramenta e como um espaço de produção. Acho que a gente precisa trabalhar mais e refletir mais sobre o uso dessas tecnologias para essa produção de conhecimento, porque eu entendo que elas podem ser usadas de duas maneiras diferentes. Uma, no reconhecimento da produção de conhecimento como interação, como diálogo, num projeto democrático e dialógico de educação. Para que isso, de fato, aconteça, nós precisamos que o uso dessas tecnologias, elas levem em consideração o acesso à internet, a uma internet de qualidade, né, a banda larga, o acesso a uma série de elementos que garantam as condições domiciliares desses estudantes na internet e que garantam a possibilidade de um diálogo, de uma produção de conhecimento que seja, de fato, dialógica, que seja produção e não uma perspectiva de transmissão de informação. Porque se essa perspectiva de conhecimento não estabelecer o diálogo e a interação, se ela for apenas o uso da tecnologia para que aquele estudante entre numa determinada plataforma e se informe e dali produza um material, isso significa que a gente vai estar trabalhando com uma outra perspectiva da tecnologia, um outro uso, que é um uso mais tecnicista, um uso que garanta simplesmente, que tenha como objetivo simplesmente a transmissão de uma informação e não de um conhecimento, e nessa perspectiva de uma transmissão de informação, tenha um interesse muito mais voltado para uma certificação daquele que teve acesso a essa informação, que esteve exposto a essa informação, e não uma preocupação com a produção de conhecimento. E aí, eu acho que deu para perceber que eu estou diferenciando informação e conhecimento. Nesse sentido, a gente pode dizer que o ensino à distância e o seu substituto mais usado agora, né, que é o ensino remoto, que se utiliza dessa expressão ensino remoto, buscando um distanciamento, né, da educação à distância, dizendo que não se utiliza das mesmas estruturas da educação à distância, mas que, no fundo, apenas se justifica por conta da pandemia e por conta de um regime de excepcionalidade. No fundo, essas duas maneiras aí de pensar as tecnologias, de usar as tecnologias, elas estão muito mais atreladas a esse segundo uso das tecnologias, que é uma preocupação com a certificação, e muito menos uma preocupação com a produção de conhecimento, muito menos com o uso do tempo, com a preocupação com o tempo para a reflexão, com o tempo para o embate de ideias, para o confronto de ideias, para o debate, para aquele momento em que docentes e discentes se deslocam das suas reflexões anteriores, dos seus preconceitos e produzem um conhecimento novo, né? De fato, isso não está sendo contemplado nessa perspectiva, tanto de educação à distância, quanto do ensino remoto. Nesse sentido, a gente precisa levar em consideração que a forma como a EAD tem sido produzida no Brasil, ela está muito mais atrelada a uma proposta mercadológica que tem muito mais interesse nos lucros obtidos com a educação à distância e na preocupação em minimizar os custos. E se, de fato, houvesse uma preocupação com a produção do conhecimento, essa educação à distância seria caríssima, na medida em que ela precisaria reconhecer a necessidade desses estudantes de terem computadores e softwares livres para uso das plataformas, a necessidade desses estudantes
terem acessos a livros e a bibliotecas virtuais com os artigos e livros usados nas disciplinas. E aí eu estou falando dessa dimensão, que é o acesso à internet e às tecnologias. Mas nós precisamos levar em consideração também as condições com as quais esses estudantes estão lidando, nesse momento, com essa perspectiva. E aí, é importante a gente pensar se um estudante, hoje em dia, que vive numa casa de 2 cômodos com seus familiares, se ele consegue ter um espaço silencioso para ouvir o que o professor está colocando e dialogar com esse professor. Um estudante que tem o seu vizinho colocando o som alto na sua casa, ou um familiar assistindo televisão. Precisamos levar em consideração as questões emocionais que estão assolando os nossos estudantes e os nossos professores e as nossas professoras, né? Quantos desses estudantes estão preocupados com a sua vida, com a vida dos seus familiares? Então, há uma série de questões aí que nos fazem reconhecer que o processo de educação e de produção do conhecimento não se dá por uma via de optar, por exemplo, por um ensino remoto. O aluno de cálculo, por exemplo, ele vai conseguir fazer as aulas de cálculo numa casa com muita gente, com gente falando, enfim, uma série de coisas. As alunas que são mães, a gente precisa reconhecer que nessa sociedade machista, a sobrecarga da maternidade, a sobrecarga do cuidado com seus filhos cai muito mais sobre as mulheres. Nós temos estudantes que vão conseguir dividir e compartilhar a atenção dos seus filhos para poder estudar, enfim. O que eu estou colocando aqui são algumas questões do cotidiano desse processo de ensino, que, de fato, ao contrário de ampliar o acesso ao conhecimento, vai aumentar o fosso que nós temos de desigualdade entre aqueles estudantes que são de classe média e classe alta, que têm minimamente um acesso a uma internet de qualidade, que têm minimamente um espaço de estudo, e aqueles que não têm. Nesse sentido, nós temos algumas defesas de que é preciso fazer uma espécie de redução de danos, né? É preciso, de alguma forma, minimizar os problemas, oferecendo àqueles que têm condições, especialmente aqueles que são estudantes concluintes da faculdade, para que eles terminem os seus, o seu curso, e aí façam algumas disciplinas, não em forma de EAD, mas em forma de ensino remoto. A questão que se coloca, que a gente precisa se colocar, é redução de danos para quem, né? Quem, de fato, vai ter os seus danos reduzidos numa perspectiva como essa? Se a gente entende que o ensino remoto está muito mais preocupado com a certificação, em primeiro lugar, esses que vão ter essas condições de terminar esses cursos, eles vão ter a certificação, mas eles terão acesso à produção do conhecimento? Ou eles apenas vão ter acesso a uma certificação? É claro que a gente entende como legítima e justa a preocupação de muitos estudantes em terminarem a faculdade para conseguirem os seus diplomas diante de uma crise econômica sem precedentes. Porém, é preciso levar em consideração que a certificação de supostas disciplinas que possam acontecer através do ensino remoto não significa que esses estudantes tenham tempo para, de fato, estabelecerem leituras e discussões e debates e reflexões sobre os conteúdos dessa disciplina e, de fato, consigam, com os seus professores, produzirem conhecimento. Então, me parece que a redução de danos, ela acaba sendo muito maior para a universidade, que pode dar como terminada ou concluída aquela etapa daquele aluno, e aí aquilo não é mais um problema dela, né? Eu acho que a gente precisa entender que
a gente precisa produzir, a universidade, como no seu papel de produção de conhecimento, ela não pode se isentar dessa responsabilidade. Nesse sentido, a redução de danos também não vai favorecer aquele estudante que não tem sequer acesso à internet. Então, nós vamos ter um grupo de classe média e classe alta que vai conseguir estabelecer o diálogo com seus professores, e aqueles que não vão ter esse diálogo. E aí, eles vão, que já eram excluídos, e a gente sabe que esse processo de exclusão é intenso, a gente batalha contra esse processo de exclusão, e esse processo vai aumentar ainda mais, né? Levando, possivelmente, ao abandono desses estudantes. Nesse sentido, a gente precisa reconhecer que os usos dessas tecnologias precisam ser repensados numa perspectiva democrática. E para que eles sejam pensados numa perspectiva democrática, essas tecnologias elas podem servir para várias formas de diálogo entre os estudantes e de reflexões, como essa que a gente está usando aqui, mas não para as disciplinas, já que para as disciplinas, com conteúdos, com aulas, essas tecnologias não são suficientes para as condições que nós temos agora. Isso não significa que a gente não possa estar utilizando várias plataformas para um contato, um diálogo, atividades complementares, atividades que possam possibilitar a toda a comunidade acadêmica dialogar sobre o contexto, sobre a conjuntura que a gente está vivendo, inclusive pensar em possibilidades de superação dessa crise que a gente está vivendo. Então, as tecnologias, elas podem e devem ser usadas para isso, mas não com uma perspectiva de produção de conhecimento, já que, se elas tiverem esse compromisso, elas teriam que estar muito mais avançadas num projeto democrático de acesso a elas e numa possibilidade de interação e de diálogo que a gente não tem nesse instante, né? Por conta disso, a gente vê muitas pessoas, e aí eu queria terminar a minha fala, lembrando da fala de algumas pessoas que me perguntam constantemente, mas e aí, o ano letivo acabou? O que a gente faz com o ano letivo? O ano letivo está perdido, né? E aí eu respondo essa pergunta como uma outra, né? O ano letivo perdido é um problema, mas e as vidas perdidas? Nós estamos, de fato, preocupados com essas vidas perdidas? Nós estamos, de fato, preocupados com as vidas que vamos perder? Ou o ano letivo é o mais importante nesse processo? Então, eu queria terminar com essa questão que eu acho que tem que pautar qualquer preocupação sobre produção de conhecimento na universidade e fora dela. Enfim, muito obrigada. Muito obrigada, Nívia, pelas grandes contribuições para o debate. Agora eu vou passar para a Ine, e só lembrando, a gente já tem uns comentários, perguntas, podem ir fazendo mesmo durante as falas, que aí eu passo para elas quando a gente abrir para esse momento. Então, agradecer mais uma vez a Nívia pela participação, a Ine também por estar aqui conosco. Então, agora a Ine vai fazer suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a iniciativa da ADUF de promover essas lives semanais, né, para debater temas tão importantes para a nossa universidade, para a universidade pública. Então, eu queria agradecer muito esse convite para debater. Eu sou professora da UF de Angra dos Reis e eu sou pesquisadora também do coletivo de estudos Marxismo e Educação, o COLEMARX. E nós, no COLEMARX, estamos num esforço coletivo de reflexão e produção de materiais que possam subsidiar o debate público sobre o ensino remoto nas escolas e nas universidades em tempos de pandemia. E nós lançamos recentemente uma pequena revista
chamada Por que os trabalhadores não devem aceitar as aulas remotas? E ela está disponível no nosso site, para quem tiver interesse. O nosso site é www.colemarx.com.br. A gente também está terminando de produzir também uma pequena revista focada no ensino remoto, na EAD, na questão do ensino superior. E eu queria agradecer a fala da professora Nívia, que me antecedeu, que trouxe questões extremamente importantes, principalmente a questão do direito à vida, como devendo ser uma prioridade para as universidades públicas, principalmente na luta contra a desigualdade. Né? E aí eu venho pesquisando sobre como é que os organismos internacionais, o Banco Mundial, a CDE e a Unesco e as corporações que não têm nenhum compromisso com o direito à vida, como é que elas vêm organizando o pensamento em nível mundial sobre as medidas a serem adotadas pelos governos de todo o mundo durante a pandemia. Né? Não é de hoje que os organismos internacionais, especificamente o Banco Mundial, vêm influenciando e ditando políticas educacionais mundo afora. E o que a gente consegue perceber é que durante a pandemia foi criada uma coalizão global da educação. Uma coalizão que é liderada pela Unesco, mas que engloba o Banco Mundial, a OCDE, a ONU, a OMS, a Unicef, a OIT e diversos grupos empresariais que estão lucrando bastante durante a pandemia, como a Microsoft, o Google, Facebook, Zoom, Moodle, IBM, Khan Academy, empresas de telefonia como a norte-americana AT&T, indústria farmacêutica, diversas fundações, a Fundação Telefônica, né, brasileira, a Fundação do Tony Blair. Então, é uma coalizão global da educação com corporações transnacionais, com o objetivo de propulsionar a utilização de tecnologia de aprendizagem remota durante a pandemia. E como é que eles fazem isso? Oferecendo serviços gratuitos durante um curto período de tempo, geralmente 3 meses, nesse período de pandemia. E aí os documentos do Banco Mundial, eles expressam, né, essa coligação. E como é que essa coligação atua? Primeiramente, eles sistematizam dados sobre a pandemia. O número de escolas e de universidades fechadas, quantos estudantes estão sem aulas, e aí eles também sistematizam e antecipam quais são os problemas e os desafios que a pandemia impõe para os sistemas educacionais e para as universidades no mundo inteiro, e daí eles vêm com as recomendações de ações e estratégias, e eles fazem isso de forma muito bem detalhada e muito esquemática, recomendações a serem adotadas pelos governos locais para enfrentar os problemas da educação durante a pandemia. Só que eles partem de uma premissa que é inflexível, que é a aprendizagem não pode parar. E aí, nesse sentido, eles desvinculam o ensino da aprendizagem. Mas é claro que os organismos internacionais eles reconhecem que grande número de estudantes não tem acesso a uma internet e a equipamentos de qualidade. E eles reconhecem que menos 50% da população dos países de renda média e baixa tem acesso. E é aí que entram as soluções de ensino remoto. Então, para não para não parar a aprendizagem, o Banco Mundial diz que as instituições deveriam criar outras formas de ensino, utilizando a criatividade. Formas de ensino que não demandem acesso à banda larga de qualidade. E aí vem várias sugestões nos documentos do Banco Mundial. E aí eles listam, por exemplo, entrega de tarefas por plataformas online, ou por e-mail, ou por uso de aplicativos de celular, com distribuição de chips em parceria público-privada com operadores de telefonia, ensino via WhatsApp, compra de horários em canais de televisão, de rádio, professores enviando SMS para os alunos durante a programação educativa na televisão, entrega de material impresso na casa do estudante, ou o estudante vai buscar lá na instituição, ou em tantas outras formas, né, diversas de aprendizagem que a nossa imaginação puder criar.
né? Então, a solução para seguir a aprendizagem durante a pandemia, de acordo com essa coligação global da educação, é adotar qualquer coisa. Então, o ensino remoto aparece nos documentos do Banco Mundial como uma estratégia que permite literalmente qualquer coisa. Estamos falando de um ensino remoto de emergência, em um tempo de pandemia. E aí a gente vê exemplos, né? O massacre que estamos vendo dos professores das escolas particulares da rede básica, particulares da rede básica, né? E as escolas públicas. Professoras que são mães, que são obrigadas a dar aula, que dão aula em várias escolas, tendo que se virar para preparar materiais que quase nenhum estudante vai acessar. Um caso lamentável da rede estadual de São Paulo, professores sendo coagidas a sair de casa para ir a um estúdio filmar aulas, sendo expostas à contaminação. E aí essas aulas são expostas publicamente numa televisão, num aplicativo, e aí tem um caso de uma professora, que isso virou público, né? Essa professora dá aula para séries iniciais do ensino fundamental, utilizando metodologias lúdicas, com dança, com música. Ela foi exposta na televisão, em aplicativos, recebendo diversos constrangimentos públicos, que levou essa professora ao adoecimento. Então, a gente vê que essas múltiplas formas de aprendizagem, esse ensino remoto de emergência, ele é um massacre. Ele envolve assédio moral, envolve adoecimento, que atinge principalmente professoras mulheres. Então, a gente percebe que o ensino remoto ele é um balcão de negócios, né? É um mercado. E para expandir esse mercado, o Banco Mundial está assumindo uma liderança muito clara. Nos documentos dele, ele faz propaganda aberta de plataformas, como a Moodle, Blackboard, Canvas, serviços de videoconferência como Zoom, Adobe Connect, Skype, EduMeeting, provedores de nuvem, Amazon, Microsoft, Google. E aí o Banco Mundial atua também para expandir um mercado que são das plataformas globais de cursos online em massa, chamados de MOOC, M-O-O-C. E as diversas universidades internacionais, até de renome, vendem esse tipo de curso online. E aí o banco faz uma propaganda abertamente, né, da plataforma Coursera e da plataforma edX. A Coursera, por exemplo, disponibiliza cursos pagos de diversas universidades estrangeiras e no Brasil tem como parceiros a Fundação Lema, INSPER, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a USP, a Unicamp. Né? E para o período da pandemia, a Coursera fez uma promoção. Lançou uma campanha para ampliar a adesão das universidades. E aí a gente tem universidades públicas, como a Federal de Lavras, o IFE de São Paulo, e um programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, apenas algumas que eu consegui identificar, que adquiriram pacotes de acesso a alguns recursos dessa plataforma durante a pandemia. Então a gente vê que a pandemia ela é aproveitada pelas corporações como uma oportunidade para maximizar lucros, disputando os recursos públicos. Só que isso ocorre por meio da exclusão, da expulsão dos estudantes das classes populares, dos estudantes negros que ingressaram via cota, que vieram da escola pública, expulsão de estudantes que passaram a ter acesso à universidade pública apenas recentemente. E esse processo de expulsão ele já vinha em crescente por causa da redução dramática da assistência estudantil. E aí eu vou citar aqui uma pesquisa da Andifes relativa a 2018, que aponta, né, entre os estudantes das instituições federais de ensino superior, 51% são os primeiros da família a cursarem uma universidade. E esses estudantes merecem uma educação de excelência, com acesso a bibliotecas, laboratórios, grupos de pesquisa, interações culturais nos espaços físicos, presenciais, de convivência, que fazem parte da vida universitária, onde se constroem relações, se constroem conhecimentos interdisciplinares. Então, a gente vê que a pandemia ela é aproveitada para a venda de tecnologias e também para a ampliação do mercado de ensino superior privado, que é um mercado altamente concentrado, com uma tendência de maior concentração por conta das fusões e aquisições de empresas durante a pandemia, por causa de inadimplência de alunos, várias estão quebrando, e aí os conglomerados vão
abocanhando, né? E esse mercado ele é construído a partir da destruição das universidades públicas. E aí a gente tem um dado: 75% das matrículas em ensino superior no Brasil são em instituições privadas. Isso é um dado do Banco Mundial. E aí, como comparação, a China possui apenas 25% dos estudantes em instituições privadas. E aí o setor privado ele tem progressivamente migrado os cursos presenciais para a modalidade da educação à distância, né? A tal da EAD. A EAD é uma modalidade educacional que tem uma regulamentação específica a partir de um decreto de 2017. A regulamentação exige que a EAD tenha pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis com essa modalidade. A EAD compreende também atividades presenciais que devem ser desenvolvidas em uma sede ou um polo de educação à distância, que devem manter uma infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada para atender os estudantes que não têm computador e não têm acesso a uma internet de qualidade. E aí um dos argumentos muito usados na defesa da EAD é de que ela possibilita um processo de interiorização da formação universitária, uma ampliação do acesso ao ensino superior para estudantes de regiões remotas do Brasil. Só que esse argumento, isso não se concretiza, porque 43% dos cursos à distância estão concentrados na região sudeste e 23% na região sul. Ou seja, são estudantes que têm o maior atendimento dos cursos presenciais e que acabam indo para a modalidade à distância por falta de vagas no ensino presencial. E aí a gente vê a região norte com 5% do atendimento em educação à distância. E, além disso, as taxas de evasão na EAD vão de 26% a 50%. Esses são dados da Associação Brasileira de Ensino à Distância. E a EAD, né, Educação à Distância, envolve cerca de 40% das matrículas no ensino superior do país. E aí uma questão muito preocupante é a oferta massiva da formação de professores em curso à distância e ofertado por instituições privadas. A professora Olinda Evangelista vem investigando esse tema já há alguns anos e alerta um número grande de professores que já vêm sendo formados à distância. As instituições privadas abarcam cerca de 62% das matrículas em licenciaturas na modalidade à distância. O aumento da presença da EAD nas licenciaturas, entre 2005 e 2015, esse aumento foi de 993%. No curso de pedagogia, 48% das matrículas estão na modalidade EAD no setor privado. Então, é uma tendência avassaladora de direcionamento da formação docente para a modalidade à distância. E essa tendência se impõe às universidades públicas sob o pretexto da emergência da pandemia. Mas aí vamos pensar quais são os problemas da formação de professores à distância. Temos uma questão meio concreta da formação à distância, né? Tanto o professor quanto os estudantes, eles não podem ser considerados apenas como cabeça e dedo que fica no teclado, na tela do celular. A formação humana, ela envolve a integralidade do sujeito, a sua corporalidade, as suas emoções, as relações interpessoais. E aí a gente vê as corporações, o Instituto Ayrton Senna, disputando a formação socioemocional dos professores e dos estudantes. Outra coisa é que a EAD, a Educação à Distância, ela se baseia na padronização dos cursos e dos materiais. O professor ele é tão precarizado que ele é chamado de tutor. Na educação à distância pública, que aqui no Rio de Janeiro é oferecida por meio do SEDERJ, e nas instituições privadas a situação é muito pior. Os conglomerados de educação privada, eles utilizam materiais padronizados, na educação à distância, que são replicados de forma infinita, muitas vezes por professores tutores, que nem formação têm na área. E aí, quais os problemas da padronização da formação do professor?
a gente vê que esse é um modelo estadunidense que vem se ampliando para outros países por meio das reformas curriculares. No Brasil, primeiro a gente teve a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para a educação básica, que padroniza o currículo, um currículo por competências. E aí depois vem a Base Nacional Curricular da formação de professores, que parte da premissa, e isso é o Ministério da Educação que diz lá no site, parte da premissa de que os resultados da aprendizagem dos estudantes da educação básica são insuficientes, são ruins. Então, a padronização da formação do professor com foco para que esse professor faça que os alunos apresentem resultados que são medidos a partir das avaliações padronizadas. Então, a gente vê um adestramento do professor, que é considerado um entregador de conteúdos, um entregador de aulas, para que esse professor faça os alunos darem melhores resultados. E a gente precisa muito pensar, que resultados a gente espera dos nossos alunos. Isso diz respeito a qual é a concepção de cidadão que pretendemos formar. E uma questão que já vem sendo percebida nos países que já adotam padronização da formação docente, que ocorre a partir da precarização e do aligeiramento da formação do professor. Bom, o professor ele é formado sem um arcabouço teórico prático para lidar com a complexidade das relações interpessoais dos alunos concretos em uma sala de aula concreta. Complexidade de estudantes que vêm de contextos socioeconômicos específicos, que enfrentam questões complexas que vão surgir no cotidiano da sala de aula, como a violência familiar, abuso sexual, racismo, homofobia, preconceitos de diversas ordens. Então, esse professor formado por um currículo padronizado, aligerado, precariado, ele passa a não ter qualificação, ele não tem autonomia e ele também não tem tempo, porque ele tem que bater meta, para lidar pedagogicamente com os conflitos que surgem em sala de aula. E nos Estados Unidos, isso vem reforçando a militarização da educação, porque os conflitos agora viram ordem de segurança pública. E isso vem causando nos Estados Unidos o que os pesquisadores chamam de via direta da escola para a prisão. E aí, então, a pandemia ela é uma oportunidade, usando aqui as palavras dos ministros, para passar a boiada do mercado educacional privado, das tecnologias educacionais. Só que o terreno para a passagem dessa boiada já estava sendo preparado já há algum tempo, a partir da portaria lançada em dezembro de 2019, que permite ampliar nos cursos presenciais a oferta de carga horária à distância até um limite de 40% da carga horária total do curso. Mas aí a gente faz uma pergunta. Um curso com 40% da carga horária à distância, ele pode ser chamado de presencial? E aí a gente vê como é que a boiada do ensino remoto, ou da EAD, ou qualquer nome que se queira dar, online, remoto emergencial, já está passando em muitas universidades públicas durante o período da quarentena. E a boiada começa a passar. A boiada, como é que faz para a boiada andar para trás? E aí a gente já vê como é que o terreno também vem sendo preparado para que a boiada continue passando mesmo após a volta às aulas presenciais. Os documentos do Banco Mundial e da Unesco, divulgados agora em maio, já afirmam que mesmo após a reabertura das instituições, elas devem usar formas híbridas de ensino. Ou seja, parte do curso presencial, parte à distância. Esse ensino híbrido, ele não é novidade nenhuma para os conglomerados de ensino superior privado. Por exemplo, tem um caso de um conglomerado de ensino superior, eu não vou aqui poder citar o nome, que agrega dezenas de faculdades privadas espalhadas em todo o Brasil. Esse conglomerado, além de ele realizar periodicamente demissões em massa, ele cria uma situação em que um professor ele tenha que atender
40 mil alunos em um semestre. Para vocês terem a ideia, as universidades federais que mais têm estudantes são a Federal do Pará, a UFRJ e a UF. Em média, cada uma tem 50 mil estudantes, são os dados da Andifes, né? Esse professor com 40 mil estudantes é quase como se ele estivesse atendendo uma federal inteira. Mas como é que é possível ter 40 mil estudantes em um semestre? Bom, nesse formato híbrido, deixam nas mãos de alguns professores mais precarizados as disciplinas à distância, que geralmente são as de humanidades. E para ajudar esse professor a corrigir 40 mil trabalhos, 40 mil provas de 40 mil estudantes, geralmente esse conglomerado contratava tutores. Só que agora o conglomerado achou a solução da inteligência artificial para fazer o trabalho de correção dos estudantes. Mas aí vem a grande pergunta: é possível que as universidades públicas adotem o formato híbrido de ensino? E aí eu vou falar de um documento do Banco Mundial lançado agora no início de junho. Ele diz que, diante da crise, é preciso aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos. E aí ele vai afirmar, o Banco Mundial, exatamente com essas palavras, e como estava em inglês, eu traduzi para o português. Abre aspas. Os sistemas públicos de ensino superior, que já estavam restritos do ponto de vista fiscal, terão que fazer algumas compensações para aumentar a eficiência, incluindo demitir professores e funcionários ou congelar aumentos salariais, encurtar e consolidar programas acadêmicos e reduzir investimentos em serviços de pesquisa e apoio ao estudante, ao tentar redirecionar mais recursos para ferramentas e recursos de aprendizagem online. Embora isso apresente alguns desafios para o setor no curto e médio prazo, essas ações podem, de fato, beneficiar o sistema no longo prazo. Fecha aspas. E nesse mesmo documento, o Banco Mundial indica que o retorno após a pandemia deve considerar a possibilidade de realizar formação em modelo híbrido, ensino presencial e ensino à distância. E aí o Futurice, que foi enviado agora recentemente para a Câmara. Portanto, durante a pandemia, quando o Brasil já atingia a marca dos 30 mil mortos, o Futurice condiciona o recebimento de recursos orçamentários adicionais consignados pelo MEC e a concessão preferencial de bolsas CAPES às universidades que aderirem ao Futurice. E a essas universidades precisarão seguir os indicadores de desempenho que vão ser estipulados pelo MEC, mas que devem contemplar aumento de eficiência e de economicidade. Então, o documento do Banco Mundial que eu já citei, ele diz como é que se faz para aumentar a eficiência e a economicidade. É simples. Congela aumento salarial, demite professor e funcionário, encurta programa acadêmico, reduz investimento em serviço de pesquisa e apoio ao estudante, redireciona mais recursos para aprendizagem online. Então, a pandemia ela é o cenário ideal. Como retomar as aulas presenciais, considerando as atuais condições de infraestrutura das nossas universidades públicas? Infraestrutura que muitas vezes falta sala de aula para alocar os estudantes, onde as salas de aula estão super lotadas e não tem ventilação, onde os banheiros estão interditados por falta de manutenção, onde papel higiênico e sabonete são artigos de luxo, onde o banheiro não tem pia. Então, o ensino híbrido ele vem como uma solução de baixo custo. Na palavra do futuro, esse seria o ensino híbrido, aumenta a eficiência e a economicidade, mas é uma solução de baixo custo para a falta de investimento público em infraestrutura e para o direcionamento de recurso público para as corporações das tecnologias de informação e comunicação, como muitas universidades já fizeram, comprando pacotes do Google Classroom e etc. Então, eu vejo como extremamente importante para nós fazermos a seguinte reflexão. Qual é a função da universidade pública diante de uma pandemia? Diferente das faculdades privadas, as universidades públicas se sustentam no tripé ensino, pesquisa e extensão.
que são indissociáveis. Ou seja, nas atividades de pesquisa também ocorre ensino. Nas atividades de extensão também tem estudantes ali, né? Então também é uma relação de ensino e aprendizagem. Esse tripé e a possibilidade da dedicação exclusiva do professor é o que contribuiriam para que a universidade pública pudesse desempenhar a sua função social, sua função pública, de se voltar para a sociedade, de responder aos problemas e aos desafios da sociedade em um país tão desigual quanto o Brasil. E apesar de todos esses ataques, as universidades públicas não estão paradas durante a pandemia. São as universidades públicas, junto com a Fiocruz, os hospitais universitários, que estão produzindo pesquisas para o enfrentamento e prevenção do coronavírus. Nesse momento da pandemia, alguns laboratórios de universidades públicas estão tendo que buscar financiamento por meio de vaquinha para conseguir manter pesquisas em torno da Covid. Os dados da Andifes mostram que, mesmo diante de todos os cortes de recursos federais para pesquisa, e esses cortes não são de hoje, as universidades federais estão à frente de 823 pesquisas direcionadas à Covid. São responsáveis pela produção de 990 mil litros de álcool gel, 910 mil litros de álcool líquido, 160 mil protetores faciais. Há também pelo menos 53 ações de testagem para o novo coronavírus, responsáveis por 2,6 mil testes por dia. E aí também está em curso centenas de atividades de extensão, atividades de produção de materiais educativos sobre a Covid para os moradores das favelas, serviços de apoio psicológico para profissionais de saúde, apoio psicológico para familiares dos pacientes internados nos hospitais universitários, apoio psicológico para os estudantes, e aí eu vou citar um importante projeto que está sendo conduzido por colegas da UF de Angra, atividade de redes de solidariedade com as comunidades indígenas, com as comunidades tradicionais, também é um trabalho realizado por colegas da UF de Angra, projeto de monitoramento dos casos de Covid em favelas, de casos de Covid em municípios do interior, e aqui eu vou citar um outro trabalho importante dos meus colegas da UF de Angra, que estão mapeando os casos de contaminação em toda a Costa Verde. E aí eu vou falar, o nosso site, né, do IEAR, Instituto de Educação de Angra dos Reis, são apresentadas várias atividades que vêm sendo realizadas, atividades acadêmicas, atividades culturais que são realizadas durante a pandemia. Então é preciso reforçar a ideia de que o professor, ele não é um entregador de aulas. Ele produz conhecimento em articulação com as demandas da sociedade. E nesse período da pandemia, isso é vital. Porque a função social da universidade pública é colocar a defesa da vida de todas e todos, como uma prioridade. Nesse momento da pandemia, enquanto as corporações aproveitam para lucrar com a morte, com a destruição de tudo que é público, é um momento em que mais devemos lutar na defesa da educação pública, autônoma, inclusiva e de qualidade. Então é muito importante a gente afirmar que as aulas remotas elas não podem substituir as aulas presenciais, mas que ao mesmo tempo é muito importante nesse momento nós seguirmos conectados com os nossos estudantes na produção de conhecimentos e na difusão desses conhecimentos, né? E que não devemos aceitar que estudantes sejam deixados para trás. Para isso é muito importante garantir uma renda mínima para os estudantes em maior vulnerabilidade, garantia de acesso à internet e equipamentos de qualidade, garantia de apoio psicológico para os estudantes e também para os servidores. É muito importante afirmar que são os professores, os estudantes, os técnicos administrativos e todo o corpo social que compõe a universidade, nas suas instâncias democráticas, que devem tomar a condução do futuro da universidade pública, e não os interesses privados, e não os reitores interventores colocados de forma autoritária nas universidades, né? E termos sempre em consideração que não estamos vivendo em um estado de normalidade, nós vivemos uma situação de luto coletivo, não tem normalidade possível nisso.
né? E que por isso mesmo é o momento para nos apoiarmos na garantia dos direitos dos nossos estudantes, de todos os estudantes, a uma educação pública de qualidade, né? E principalmente é um momento de defendermos o patrimônio público, as escolas públicas, o sistema público de saúde, as instituições públicas de pesquisa, a universidade pública brasileira, como sendo parte de uma luta maior pela garantia do direito à vida, da vida de todas e todos, sem distinções de classe, de gênero, de raça, de etnia. Então, eu paro por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ine, pelas contribuições para o debate. A gente já tem algumas perguntas, então vou começar a passar essas perguntas para vocês, e aí aguardamos também as próximas perguntas de quem está, do pessoal que está nos assistindo. Tem algumas perguntas aqui que acho que dá para a gente juntar para ficar menos picado, porque elas são muito relacionadas, né? Então, seria certo transformar um curso obrigatoriamente presencial em EAD, né? Ou ensino remoto? Como poderíamos avaliar as presenças obrigatórias dos alunos? Como poderíamos inferir no grau de assimilação do conteúdo pedagógico pelos alunos, né? Qual o grau de acreditação que poderíamos conceder, sem ao menos ter a certeza de que os alunos compreenderam o conteúdo técnico da disciplina? Então, essa é um primeiro conjunto de perguntas que eu passo para vocês responderem. Então, a gente começa com a Nívia e depois passo para a Ine. Não, nem a legislação permite essa transformação de um curso presencial em um curso EAD. E por esse motivo, criou-se a nomenclatura ensino remoto, numa tentativa de se distanciar do EAD e, ainda assim, garantir essa educação à distância para a situação excepcional da pandemia. E é por esse motivo que nós estamos aqui criticando tanto a modalidade de ensino à distância, quanto essa modalidade de ensino remoto, na medida em que, embora supostamente haja uma diferenciação entre um e o outro, ambos estão preocupados com um projeto de certificação e não com um projeto de produção de conhecimento de fato e de garantia de uma educação democrática, né? Como avaliar presenças obrigatórias dos alunos? Impossível também, nesse momento, né? O objetivo, se o objetivo, de fato, é maquiar essa suposta formação, essa obrigatoriedade pode ser garantida em apenas um clicar em uma participação em uma plataforma, que é o que tem acontecido, especialmente em escolas estaduais, né, onde poucos estudantes acessam as plataformas, e os que acessam as plataformas, mas apenas para acessar. Não respondem às questões dos professores, enfim. E aí é até importante a gente colocar aqui o grau de estresse e de opressão que esses professores e essas professoras da educação básica estão submetidos diante dessa obrigatoriedade de usarem essas plataformas de ensino, e reconhecendo que elas, de fato, não estão garantindo ali nenhum tipo de diálogo de produção de conhecimento. Enfim. E a outra pergunta é como inferir o grau de assimilação do conteúdo? Não. Na medida em que, se a gente não consegue estabelecer um diálogo, uma aproximação, uma relação olho no olho, como é que a gente vai conseguir entender onde cada um está nesse processo de reflexão, né?
Então, de fato, eu não acredito nessa possibilidade de inferir um grau nem de assimilação em nenhuma circunstância, mas especialmente nessa, de EAD ou de ensino remoto. É isso. Bom, essa pergunta é extremamente importante, né? Se é possível transpor um curso presencial para um curso à distância, né? E como avaliar se os alunos estão presentes, se os alunos estão aprendendo, se os alunos estão conseguindo acompanhar, né? Se estão, de fato, assimilando, refletindo criticamente. Isso coloca uma questão. O que a gente está diante agora seria de uma transposição de emergência, que é o que chamam de ensino remoto de emergência. E aí, como eu já trouxe assim, algumas questões, né? O ensino remoto ele é qualquer coisa, e essas perguntas elas mostram que, na verdade, não é possível a gente ter a garantia de que o estudante, de fato, esteve presente, né? De que o estudante, de fato, tem acesso. Tem vários relatos que são bastante tristes de professores que estão fazendo entrega de aplicativo, de entrega de iFood, né? Na verdade, estudantes, né, fazendo entrega de iFood enquanto estão com o celular lá, ouvindo a aula, né, fazendo esse esforço. Então, esse ensino remoto de emergência, aí não importa o nome que se dê, ele é muito precário, ele é de fato qualquer coisa. E aí eu vou citar aqui um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, que vem adotando esse ensino remoto de emergência desde lá de março, quando foi declarada a pandemia e as medidas de isolamento social e que as universidades foram fechadas, né? Eu tenho acompanhado diversos movimentos de estudantes que estão protestando e fazendo greves estudantis, reivindicando que nenhum estudante seja punido por conta de aulas remotas, né? Porque os estudantes estão tendo dificuldades reais de assistir essas aulas, de acompanhar os conteúdos. Estudantes que precisam trabalhar, que precisam cuidar da família, dos filhos, estudantes com problemas emocionais bastante preocupantes, né? Então, essas greves estudantis nos Estados Unidos vêm demandando, né, que os professores não cobrem trabalhos excessivamente, que não marquem presença. E qual é o professor que vai conseguir reprovar um aluno em umas condições dessa? Né? Então, coloca tanto o professor quanto o aluno numa situação que assim, fingir que está dando aula, é fingir que está aprendendo para ganhar um certificado depois. Então, a gente entende a ansiedade, a vontade de ter um certificado, mas a importância das disciplinas presenciais, daquele conhecimento, daquela interação entre professores e estudantes entre si, porque o processo de aprendizagem é o processo de ensino-aprendizagem, que não é unidirecional, como o Paulo Freire falava, a educação bancária do professor depositando o conteúdo em cima de um estudante. A educação ela ocorre a partir dessa interação professor, estudante, estudante com estudante, com a instituição, com a infraestrutura, com os espaços onde os estudantes circulam, onde eles interagem. Isso tudo faz parte da formação acadêmica, da formação dos estudantes universitários. Então, isso, com esse ensino remoto de emergência, essa transposição, e a gente tem indícios de que essa transposição ela não é algo transitório, ela tende a ser permanente. Isso é algo muito preocupante para o ensino superior e também o seu reflexo no longo prazo. Se a gente pensa que estamos formando, por exemplo, os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura, se a gente está formando esse professor com a distância de uma forma tão precária,
né? Esse estudante vai se formar e ele vai formar outros estudantes. Ele vai para a escola básica, ele vai cuidar de crianças, ele vai atender jovens, crianças, né? Então, como é que esses problemas eles vão virando no longo prazo um problema social extremamente amplo, né? Então, são questões que precisam ser refletidas com muito cuidado, porque são questões muito complexas. É isso. Ine, eu queria ainda falar uma coisa em cima do que você colocou, que eu acho que é importante a gente ressaltar, o grau de abandono desses estudantes que estão submetidos a esse ensino remoto, né? Num movimento onde diferentes professores que estão preocupados com esse ensino remoto estão estabelecendo uma lógica de produtividade, de fichamentos, de estudos dirigidos e uma série de produções de materiais que não estão permitindo a esses estudantes viverem um tempo necessário e um tempo especial que eles têm que viver, tanto para refletirem sobre as disciplinas, quanto para viverem, como a gente mesmo falou aqui, o luto da pandemia, né? Então, essa modalidade de ensino remoto, ela coloca os estudantes num abandono muito grande, porque eles vão precisar dar conta sozinhos, praticamente sozinhos, de toda uma formação que, como a gente já colocou aqui, ela se dá na coletividade, né, no diálogo. Então, isso vai trazer para o futuro desses profissionais uma série de vazios e uma série de limitações. É isso. A próxima pergunta diz respeito a essa questão dessa união, né, nesse momento dessas grandes corporações de ensino. Onde que as pessoas podem encontrar mais material sobre isso? Aí é com Ine. Bom, eu vou falar de novo, fazer uma propaganda. No site do Colemarx, www.colemarx.com.br, a gente lançou uma revista que é mais direcionada à educação básica, chamada Por que os Trabalhadores Não Devem Aceitar Aulas Remotas. Ali a gente apresenta essa articulação das corporações transnacionais. Inclusive, a gente apresenta um mapeamento de como que cada estado brasileiro está adotando ferramentas, quais as ferramentas que cada estado brasileiro está adotando como ensino remoto. Então, a gente faz um mapeamento de quais são as plataformas, de quais empresas, de quais fundações. Então, é um material muito interessante, porque mostra que tem fundações que estão, por exemplo, em 23 estados brasileiros. Então, é um material que eu recomendo. E nós estamos também finalizando um novo material, que provavelmente deve sair até o final dessa semana, que é mais específico sobre o ensino superior, onde a gente também trata da atuação das corporações nas universidades públicas e como é que o ensino superior privado vem se aproveitando da pandemia como uma oportunidade. E aí também esse material vai ser publicado no site www.colemarx.com.br. E lá também tem vários materiais publicados pelos pesquisadores do grupo, é um grupo bem grande, a gente está sempre produzindo, então lá tem artigos, tem vídeos, então é uma propaganda aqui que eu estou fazendo, mas que pode ser que ajude bastante. Obrigada. Aproveitar carona, né, na resposta, pegar uma caroninha na resposta da Ine, porque acho que nesse momento todos os materiais, né, que a gente tiver à nossa disposição, que deem uma perspectiva crítica a partir desse projeto de universidade,
né, que a gente defende, que foi trazido pela INE e pela Nívia, né, que é recomendar também algumas cartilhas que o Andes vem produzindo, né, a mais recente se chama Projeto do Capital para a Educação, Análises e Ações para a Luta, volume 3, tem um PDF disponível, então também tudo que a gente pudesse informar para entender que o que está sendo discutido não é, enfim, não tá vindo do nada, não começa agora, faz parte de projetos de mudanças estruturais na educação em todos os seus níveis, projetos que já estão sendo implementados e que há uma disputa para que eles sejam implementados no futuro, né? Então, tudo que a gente puder ler sobre isso nessa perspectiva crítica ajuda a gente a construir uma proposta de universidade para a pandemia que dê conta da função da universidade, da função social que uma universidade deve ter nessa pandemia e dos compromissos da universidade, né, com a universidade, dos quais a gente não abre mão. Então, as cartilhas do Andes, do Projeto Capital para a Educação também recomendo a leitura. Tem uma pergunta, né, que eu queria fazer para vocês, que é a seguinte: agora com esse ensino remoto, né, tem essa insistência que vocês colocaram de demarcar essa diferença entre ensino remoto e a EAD, né, já que a EAD é bastante, tem uma fama muito ruim, né, não por acaso a gente sabe. Então, que o EAD seria, o ensino remoto seria diferente, porque ele tem essa concepção didático-pedagógica diferente. Então, eu queria que vocês falassem, né, qual é essa concepção didático-pedagógica do ensino remoto. Uma coisa que não tem como controlar a presença, não tem como saber se a pessoa aprendeu, não tem... Que concepção é essa? Ela existe mesmo? Porque a gente fica em dúvida. Eu posso? Eu diria que ela não existe, né? Nesse movimento de tentar estabelecer um outro nome, diferenciar, é muito mais para tentar se distanciar da EAD e dessa fama negativa que ela tem, e de reconhecer que é preciso usar as tecnologias nesse momento excepcional, mantendo uma perspectiva didático-pedagógica que se preocupe, que se aproxima do ensino presencial, né? E eu, de fato, não vejo essa diferenciação, pelo contrário, eu vejo aí uma tentativa de forçar um processo de ensino que, na prática, não funciona e não garante a interação e o diálogo. Então, eu não vejo essa diferença, não. E eu ainda queria ressaltar uma coisa em cima do que vocês colocaram, Nina e Ine, que, para além das reflexões que a gente tem, né, acumulado no Andes, enfim, nos debates do Andifes, a gente precisa fazer essas reflexões internas a cada universidade, internas a cada instituição e a cada faculdade, né? É preciso promover um debate amplo sobre a conjuntura e as formas de superação dessa pandemia, nessa perspectiva de entender a universidade no tripé, ensino, pesquisa e extensão, para que as decisões elas não venham de cima para baixo, para que elas não venham maquiadas, como eu entendo, por exemplo, a defesa do ensino remoto. Eu concordo completamente, né, com o que a Nívia falou, e queria, né, ressaltar mais uma vez, né, o ensino remoto ele é apresentado como algo que se diferencia, como se fosse algo
mundo de possibilidades, onde a criatividade do professor, dos gestores, né, tivesse aberta para um mundo novo, né? Então, é interessante perceber como o ensino remoto vem tentando se colocar, mas, na verdade, o nome pouco importa, né? O que importa é o que vem tentando se colocar agora, vem se impondo como um apelo à criatividade e também uma crítica aos professores, né? Aqueles que não querem adotar essas formas de entrega de aula são tidos como professores resistentes ao uso de tecnologias, professores que estão com uma certa preguiça de aprender a utilizar os programas, as plataformas, né? Então, vem com uma concepção, né, de novidade, de apelo à criatividade, de resiliência, e também vem como um ataque aos professores, né? E aí é muito importante a gente estar atento a isso, né? Que esses ataques, eles são a nossa carreira, né? Não é a professores individualmente, né? É a carreira docente, né? E não só nas universidades, em todos os níveis de ensino, né? Então, esse apelo à resiliência, essa palavra resiliência é muito utilizada quando vai se falar das tais competências socioemocionais, que estão aí como palavra de ordem da OCDE, do Banco Mundial, e aqui no Brasil tem a liderança do Instituto Ayrton Senna, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, o que mais esse instituto vem falando é da necessidade de cuidar do socioemocional. Isso é uma verdade, claro, é necessário cuidar do socioemocional, mas aí eles vêm colocando a perspectiva empresarial da resiliência. O que é ser resiliente para o Instituto Ayrton Senna, para o Banco Mundial, para as corporações? É isso que é colocado em cima das instituições educacionais, e não o que é resiliência na perspectiva dos professores, dos estudantes, né? Ser resiliente no momento de pandemia significa o quê? Né? É a pergunta que a gente se faz, né? É um momento de luto coletivo, e a gente está em brigas muito, muito complexas, né? Mas achar que a solução para o problema da educação no atual momento de luto é ser criativo, é adotar qualquer coisa para atender 2 ou 3 alunos que, por acaso, vão ter acesso à internet, e que nem esse acesso ele é seguro, porque às vezes você entra e cai. Então, é bastante complicado, né? É isso. Então, para a gente né, deixar clara a posição de vocês, porque na UF tem sido ensino remoto, né, ensino remoto emergencial, mas em outros lugares parece como educação online, isso, né, estudos continuados emergenciais. Então, independente do nome, a avaliação de vocês é a mesma? Eu acho que a Nívia travou. Então, posso falar? Pode falar, eu tento fazer contato com ela enquanto isso. Tá. Eu acho que, na verdade, os nomes se tratam de diferentes formas de precarização do trabalho do professor e de precarização do ensino e aprendizagem. A gente está diante disso, né? A gente já tem um histórico de análise sobre o que significa a educação à distância no Brasil, né? O quanto que ela é precária,
e o quanto que a educação à distância, a famosa EAD, ela necessita dos espaços presenciais de interação, né, que são os polos, né, de EAD. Então, é extremamente precário, né? Um professor que dá aula em EAD, aí vem o nome EAD, ele é um tutor. Por exemplo, no CEDERJ, ele ganha uma bolsa, não é nem um salário. Essa bolsa, até onde eu sei, é menor do que uma bolsa de um estudante de mestrado. Então, é muito precário. Então, assim, o EAD é precário, o ensino remoto é mais precário, a gente vai ver, assim, formas mais precárias que a outra, né? Mas, na verdade, é a precarização. Eu acho que o nome é maquiagem. Não consigo ver diferença. Faltou luz na casa da Nívia, por isso que ela caiu. E aí, enfim, pedi para ela me avisar quando puder voltar, né? Então, por enquanto, ficamos nós duas e as perguntas aqui que estão chegando. Uma pergunta que é a seguinte: vocês têm conhecimento de algum fórum de discussão de várias universidades públicas no país que estejam debatendo esse tema conjuntamente? Aí tu responde e depois eu respondo. O Andes, né? O Andes vem fazendo esse debate, né? O GTPE Nacional do Andes, né? Que é os grupos de trabalho em pesquisa educacional, se reuniram agora recentemente com representantes de universidades públicas federais do Brasil todo, acho que, não sei se estaduais também, né? Mas o Andes vem tendo bastante protagonismo nessas reflexões, né? Eu acho que a Nina pode também falar sobre isso. Sim, ia falar justamente do que o Andes tem feito no esforço das universidades estaduais, federais e municipais de mapear o que está acontecendo nas diferentes universidades. E aí a gente vê algumas constantes, vê a pressão pelo ensino remoto, muito intensa, com seus diferentes nomes, um déficit democrático, na medida em que as instâncias colegiadas demoraram, em muitos casos, para ser chamadas, e as coisas têm sido delegadas para grupos de trabalho, cujos mecanismos de comunicação com a comunidade acadêmica são insuficientes, pouca publicização dos avanços do ensino remoto para a comunidade acadêmica como um todo, praticamente nenhuma proposta de ensino remoto formulada a partir de dados. A verdade é que a imensa maioria das universidades não tem muita ideia do que está acontecendo com a sua comunidade acadêmica, com discentes, com técnicos e com professores durante a pandemia, mas tem que voltar ao ensino, tem que dar aula, como se, muitas vezes, reforçando um discurso que vem do próprio governo, um discurso de extrema-direita, para quem a vida do professor universitário é só dar aula, como se não fosse esse tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, muitas vezes, reforçando essa ideia de que se não estamos em sala de aula, então estamos parados, não estamos fazendo nada. Então, são constantes que a gente tem visto em diferentes GTs, né, diferentes grupos de trabalho do ANS, que são compostos por professores de diversas universidades, estão produzindo um material que deve sair em breve, no sentido de contribuir com esse debate, né? No caso da ADUF, a gente está trabalhando, né, com 3 GTs articulados também, para pensar em que proposta de universidade atende ao projeto de universidade que a gente defende e a função social da universidade nesse período, e também
E isso está acontecendo no Andes também. Então, são GTs nacionais dos quais participam docentes de diferentes instituições. Deve sair material em breve. Então, a Nívia conseguiu voltar depois de ter ficado sem luz. Na verdade, é só para mostrar o quanto é difícil o acesso à internet, enfim. Pois é, não tem nenhuma live que eu não assista que a gente não tenha essas demonstrações, né? E a gente está falando de condições de docentes, né? A gente sabe que as condições docentes são muito mais precarizadas na média do que as nossas, né? Mas não tem uma live que a gente faça que não aconteça alguma coisa. Então, uma outra pergunta para vocês, queria que vocês desenvolvessem um pouco mais, as duas já trouxeram isso nas falas, mas em que sentido a gente pode pensar a continuidade da universidade durante a pandemia, né? Quais as atividades que são coerentes com o projeto de universidade que a gente defende, com a função social da universidade, que tipo de estrutura a gente precisa para fazer isso, né? Então, vou pedir para vocês desenvolverem isso um pouco mais. Vocês falaram, né, nas considerações iniciais, as duas, mas pedir para vocês falarem um pouco mais, que tem muita gente angustiada de, então, o que a gente propõe, o que a gente pode fazer, como é que a gente vai mostrar para a sociedade que a gente está trabalhando. Então, vou passar para a Nívia aqui, ficou um pouquinho mais de tempo sem falar conosco. A Faculdade de Educação tem feito esse debate com muita frequência, muita intensidade, e a gente tem reconhecido que tanto os projetos de pesquisa quanto a extensão continuam acontecendo, né? E os professores continuam realizando as suas atividades relacionadas à pesquisa e à extensão. O que estava nos preocupando um pouco mais era essa possibilidade de acolhimento e de busca de um contato com os nossos estudantes, embora reconhecendo que não temos a possibilidade de ter contato com praticamente metade de nossos estudantes que não têm acesso à internet. E desenvolvemos, então, a gente está lançando agora, provavelmente amanhã vai sair a programação, ou até hoje, o festival Em Casa com a FEUF, onde todo dia, em diferentes plataformas e redes sociais, a gente está realizando algum tipo de atividade que esteja vinculada à extensão ou à divulgação dos grupos de pesquisa, ou atividades artísticas, e, acima de tudo, atividades que promovam uma reflexão sobre essa conjuntura com todos aqueles que tiverem acesso à internet. A gente reconhece que isso ainda é muito pouco diante do quadro dos nossos estudantes, mas a gente entende que é um primeiro passo para tentar não só uma aproximação desses estudantes, mas batalhar para que eles, de fato, todos eles, especialmente aqueles que não têm acesso às redes sociais, sejam acolhidos em relação às questões financeiras, às bolsas, às questões emocionais, enfim, nesse sentido. Então, se nesse momento o ensino, da forma como a gente entende, de disciplinas e de cursos, né, específicos, ele não pode acontecer, isso não significa que a universidade não esteja se movimentando nesse seu papel de refletir sobre essa conjuntura, né? Então, de fato, eu acho que muita coisa está sendo produzida, e o que a gente está fazendo agora, eu estou falando do exemplo da Faculdade de Educação, mas, enfim, várias outras instituições estão fazendo também diferentes atividades. O que a gente só fez foi organizar isso, chamando de um grande festival, para que a gente possa agrupar todo esse material que estava
anteriormente produzidos de uma forma isolada por grupos de pesquisa e abrindo mais oportunidade para que a comunidade acadêmica participe, né? Então, usando essas redes sociais, não para um ensino, não para essas supostas certificações ou titulações de uma disciplina, mas para um diálogo. É isso. Bom, a pergunta é muito importante, né? Como pensar a universidade durante a pandemia? E aí eu acho que é uma grande oportunidade para a gente refletir o que significa o tripé ensino, pesquisa e extensão, e o quanto que ele é importante para a formação dos nossos estudantes, e que ele é uma possibilidade apenas para as universidades públicas. As faculdades privadas não têm esse tripé. Né? E o que diferencia a qualidade, a excelência do ensino das universidades públicas é o tripé ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé, ele é indissociável, né? E eu acho que é importante a gente aprofundar a reflexão sobre essa indissociabilidade, porque a universidade, ela está viva, como a Nívia mostrou. Atividades de extensão estão sendo realizadas, diversas atividades. E a extensão, ela é indissociável do ensino e da pesquisa. Então, essa compreensão, ela é muito importante de ser debatida, de ser aprofundada, porque é ela que garante a qualidade, a excelência do ensino nas universidades públicas. E aí tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação que coloca, que fala sobre a extensão nas universidades. Essa resolução, ela coloca o prazo de até dezembro de 2021, que os cursos de graduação, eles precisam inserir a extensão como parte do seu currículo, e que a extensão ela precisa ser 10% da carga horária total do currículo, né, das atividades curriculares, né? E essa resolução ela é interessante porque ela traz essa indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, e traz a extensão a partir da função social que a universidade tem na articulação com a sociedade, com as comunidades, com as periferias, né, com as favelas, com as escolas públicas. Então, é uma grande oportunidade a gente fortalecer esse tripé, entendendo que a extensão ela é ensino, e aproveitando que a gente tem essa resolução, e aí vem uma questão, né? Como implementar essa resolução da carga horária da extensão como parte do currículo, mas entendendo a importância do fortalecimento da extensão enquanto ensino. Quando eu falo em extensão, está subentendido o ensino. Eu acho que isso às vezes fica meio obscuro, mas não é possível falar extensão sem falar ensino e pesquisa. Quando eu faço extensão, tem ensino ali, tem pesquisa ali. O professor extensionista, ele não se despe da sua pesquisa, dos conteúdos trabalhados em sala de aula, das suas disciplinas, quando ele vai fazer uma atividade de extensão. Ele é o mesmo sujeito, ele está ali com os conteúdos de disciplinas, colocando esses conteúdos para dialogar com outros saberes. Então, é uma oportunidade de aproveitar, né, de enriquecer a extensão das universidades, articulando universidades no Brasil inteiro, articulando universidades com comunidades indígenas, articulando com associações de moradores, com movimentos sociais de periferias, com movimentos de favelas, com outros sindicatos, com professores da rede básica, com mães, com pais, né? E existem várias iniciativas que já estão fazendo isso e que são extremamente ricas, né? Atividades de extensão com profissionais de universidades do Norte, do Sul, do Sudeste, do Nordeste,
né? Então, isso fortalece a excelência da universidade pública. Só que aí vem uma questão que é extremamente importante e que não pode ser secundária, é de que nenhum estudante pode ficar para trás. Então, quando a gente defende a excelência da universidade pública a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente também tem que defender que ela é uma instituição democrática, que deve prezar pela democracia, pelo acesso e pela permanência dos estudantes que entraram ali e que têm o direito de se formar. Então, a importância da gente garantir a permanência dos nossos estudantes no atual momento passa por garantir condições materiais, primeiro de sobrevivência, daqueles estudantes em maior vulnerabilidade. Isso significa subsistência no sentido mais básico de como comer, né? E também umas necessidades, né, de acesso a computador, de acesso à internet de qualidade, né? E aí a gente reforçar o quanto que a universidade produz tecnologia de caráter público. Nós temos profissionais de diversas áreas de tecnologias que desenvolvem tecnologias públicas, com acesso público para todos. Então, é um momento de valorização do público. Isso é algo que é uma riqueza da nossa sociedade brasileira, que a gente ainda tem instituições públicas, a gente ainda tem uma universidade pública que ela é gratuita. Isso é algo que no mundo é quase que está em extinção. Uma universidade pública gratuita, onde a gente entra e tem estudantes, né, das classes populares, né, uma universidade que tem estudantes negros, que tem estudantes indígenas, né, isso é uma riqueza muito grande. E eu acho que a gente deve focar nessa riqueza e, a partir daí, fortalecer o caráter público da educação. Obrigada, Nívia e Ine. Tem pedido de contato de vocês para outras atividades que o pessoal está querendo organizar. Então, quem, né, escreveu ali pedindo os contatos pode falar comigo, que aí eu passo os contatos da Ine e da Nívia, se elas autorizarem. Estão aqui fazendo assim, então já está autorizado, só entrar em contato comigo. E a gente passou de 1h30 de live, então vou passar para vocês fazerem as considerações finais, e aí a gente encerrar esse debate, que com certeza não fecha o tema, mas trouxe para a gente vários elementos para a gente avançar numa proposta e se contrapor a uma série de discursos que estão aí tentando ser hegemônicos e que estão se colocando como inevitáveis, né? O ensino remoto é inevitável, não tem nenhuma outra possibilidade. Então, é muito importante que a gente também consiga combater esses discursos. E vou passar agora para vocês fazerem as considerações finais. Usando a palavra que você usou agora, Nina, o que é inevitável é a luta pela vida, né? O que é inevitável é a garantia da saúde física e mental de toda a comunidade acadêmica, né? E aí dos estudantes, dos professores, de todos os funcionários do hospital, da universidade, enfim, o que a gente precisa de fato é discutir mais e lutar mais pela defesa do direito à vida, do direito a se alimentar, do direito à saúde de todas essas pessoas. Isso é que é o primordial e o mais importante nesse momento, para mim é que é o inevitável. Depois disso, a gente precisa pensar também nesse retorno que nós teremos, seja lá quando for esse retorno, mas um retorno que respeite ainda esse direito à vida e à sobrevivência, né?
como a gente colocou no início das nossas falas, não é possível acharmos que a gente vai voltar da mesma forma que antes, sem papel higiênico, sem sabonete nos banheiros, né? Então, é preciso uma reflexão aprofundada e uma exigência de que esse retorno seja com garantias de direito à vida para todos que frequentam a comunidade. E o que é importante, a gente seguir dialogando, estabelecer esses contatos, acima de tudo, pensando nos nossos estudantes que estão em maior vulnerabilidade. Enfim, queria agradecer vocês. Eu, diante de tantas reuniões, lives e atividades que eu estou realizando, eu estou com muita dor na coluna, mas ainda assim eu consegui aqui estar com vocês mais de 1h30 e gostaria de agradecer esse diálogo com essas mulheres maravilhosas e esse diálogo com todos que estão nos assistindo. Queria agradecer e manter esse diálogo entre nós. Um abraço a todos e todas. Vou pegar só um gancho, né, nisso que a Nívia colocou agora, que não tinha aparecido até então nessa nossa conversa, mas que é algo que a gente está discutindo, que isso significa uma mudança no trabalho, também significa mudança no ensino, mas significa também uma mudança no trabalho, que praticamente não tem sido falada, né, e tem sido desconsiderada. Tem as questões de precarização, né, que são muito importantes, tem a questão de destruição das carreiras, mas que pesquisas que a gente tem, né, para ancorar esse tipo de coisa no que diz respeito à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Que consequências esse ensino remoto vai ter no nosso corpo mesmo, né? E na nossa saúde mental também. Então, também não são questões menores para que essas discussões sejam feitas de forma aligerada e decisões rapidamente tomadas, né? Existe a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras também para ser levada em conta, e professores sentindo problema de vista, seja intensificação, seja desconforto, questões de coluna, né? Isso é apenas a ponta de um iceberg muito grande aí, né? Que também precisa ser discutido, porque não é uma discussão menor. Bom, queria realmente agradecer a oportunidade de debater com vocês, agradecer a Nívia por estar aqui, mesmo sentindo dores, né? Eu me solidarizo, que eu também tenho esses problemas de coluna, né? Eu acho que é um momento que está todo mundo adoecendo, então é um momento para a gente se cuidar entre si, e também ter essa sensibilidade, né, e esse cuidado entre nós, né, e que a gente possa pensar o quanto que a universidade ela só existe porque temos estudantes, temos técnicos administrativos, temos professores, temos funcionários que estão em situação extremamente precarizadas, como são os funcionários terceirizados da limpeza, de segurança. Temos professores contratados, que são os professores substitutos, extremamente precarizados, sem direito à pesquisa e à extensão. Então, é um momento em que a gente está sofrendo por uma pandemia, um luto, né, de perder parentes, amigos, de não poder enterrar os nossos queridos, né, e um luto também por uma situação política extremamente adoecedora. E nesse momento, como é importante a gente também se unir na garantia de que ninguém fique para trás, né, que os contratos dos professores substitutos não sejam rompidos, que os contratos dos funcionários terceirizados não sejam rompidos, né, que esses trabalhadores tenham seus direitos garantidos, né, que a pandemia não possa servir como uma desculpa para demissões,
né, que vem acontecendo, por exemplo, em várias redes municipais, estaduais de educação básica, né? Nós não podemos admitir que os nossos companheiros e nossas companheiras que compartilham com a gente o dia a dia da universidade sejam demitidos, que sofram assédio moral. Então, é um momento para a gente se unir mesmo, né? E fortalecer as instâncias democráticas das universidades, né? Fortalecer a democracia dentro da universidade, a presença dos estudantes, né? Da voz dos estudantes também nas decisões que são tomadas em relação à educação durante a pandemia, né? Então, é um debate que não se esgota agora e é um debate que precisa ser muito aprofundado e, como a Nívia falou, é um debate que precisa ser realizado em várias instâncias, nos departamentos, nos colegiados, né? Porque é preciso que todos participem, né, que todos contribuam, né? É preciso que as decisões sejam democraticamente tomadas, né? Então, eu, mais uma vez, parabenizo a iniciativa da ADUF de promover essas lives, agradeço muito a oportunidade e também me coloco à disposição para futuros debates. Agradeço a quem está acompanhando a gente até agora, num feriado, num dia quente de sol. Então, muito obrigada, gente. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigada, Aine, a Nívia, que se colocaram à disposição para continuar esse debate em outros espaços, unidades, departamentos. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente na ADUF, que a gente passa esses contatos, para não colocar aqui público, né? Que, enfim, várias questões relativas a isso. Agradecemos muito toda a disponibilidade de vocês, Ine e Nívia. Agradecemos também a quem nos assistiu nesse feriado, né? É feriado, mas a correlação de forças é difícil. Os interesses nacionais e internacionais articulados para mudar o que tem sido a educação nas universidades até hoje não é pequeno, é muito forte, tem muitos recursos financeiros, essa articulação internacional que já foi mencionada aqui, e a gente tem uma reunião importantíssima do CPEX amanhã, então a gente não está no momento da luta que nos permite ter feriados, estamos tendo que lutar todos os dias. Sim, muito obrigada a vocês que se dispõem a estar nessa luta com a gente todos os dias, seja quem está assistindo, seja Ine e Nívia, nossas queridas debatedoras. Então, muito obrigada, e a gente segue, né, com as atividades online da ADUF, tanto no nosso cineclube quanto as nossas lives para debater os temas pertinentes à conjuntura. Boa tarde, boa noite a todos e todas.